Brian Williams foi jogador da NBA, campeão pelo Chicago Bulls de Michael Jordan, ficou milionário e se aposentou precocemente para aproveitar a vida viajando, só gastando o dinheiro que ganhou. Mas menos de 3 anos depois de parar de jogar, ele sumiu em um crime que nunca foi solucionado e nem nunca será. Fala pessoal, Daniel por aqui. Hoje a gente vai ver a história do Brian Williams, que depois mudou de nome para Bison Dele, que foi jogador da NBA, que ficou milionário, chegou ao topo, resolveu ir curtir a vida, mas infelizmente sumiu e desapareceu. Vamos lá. Brian nasceu na Califórnia e logo de cara ficou claro que ele tinha um talento natural para o basquete. Ele era o destaque do time do colégio de Santa Mônica e sua performance, junto com sua capacidade física, chamaram a atenção de várias faculdades nos Estados Unidos. Ele recebeu algumas ofertas de bolsa e optou por jogar no primeiro ano pela faculdade de Maryland. Nos próximos 2 anos, ele foi atleta de Arizona, tendo um excelente desempenho. Sendo um atleta universitário de destaque, com muita técnica e já com 2,11 metros, ele se inscreveu para o draft, a seleção de atletas para a NBA, e foi escolhido pelo Orlando Magic na 10ª posição em 1991. The 10th pick in the 1991 NBA draft, the Orlando Magic selects Brian Williams from the University of Arizona. Agora, ele já era um atleta profissional, o sonho de muitos que certamente mudaria sua vida financeira, mas seu início de carreira não foi dos mais fáceis. Ele era conhecido por ser um jogador muito talentoso, mas os técnicos perceberam que faltava algo. Parecia que ele não se esforçava o quanto esperado nesse nível. Ele não tinha aquela dedicação extrema como muitos, tanto nos treinos como nos jogos. Na verdade, muitas vezes parecia que ele não estava se divertindo, que aquilo ali não era o seu sonho, era mais o trabalho que ele estava tendo, essa é a impressão que passava. Os médicos do clube investigaram isso e ele foi um dos primeiros casos noticiados de atletas com problemas de saúde mental. Ele foi diagnosticado com depressão profunda em 1992, inclusive com uma tentativa de suicídio mal sucedida. Ele ficou mais um ano ainda em Orlando, mas sem muito destaque e espaço no time. O time optou por não renovar o seu contrato, mas ele ainda teria mais uma chance. Ele jogou por mais 2 times nos anos seguintes, pelo Denver Nuggets e pelo Los Angeles Clippers, e suas performances melhoraram, o que permitiu ele ter a chance da vida dele em 1997. Naquele ano, o Chicago Bulls, atual campeão, fez um contrato com ele apenas 9 jogos antes de começarem os playoffs. Eles buscavam um ala pivô alto para ajudá-los, e Brian era uma ótima opção. Eles sabiam do histórico de Brian, mas eles tinham um trunfo, Michael Jordan. Ele era conhecido pelo altíssimo nível de cobrança dos seus companheiros, e isso aparentemente funcionou com o Brian. Ele melhorou junto com a liderança do Michael Jordan. Ele teve um ótimo papel vindo do banco, inclusive na final contra o Utah Jazz, sendo peça fundamental no 5º título do time. Essa exposição dele fez muitos times despertar interesse no Brian, e naquela intertemporada ele acabou assinando o contrato da vida dele com o Detroit Pistons. Ele ia ganhar 45 milhões de dólares por 7 anos, a vida financeira dele estava resolvida. O primeiro ano dele com o Detroit foi bastante bom, ele foi titular em todos os jogos, mas o time liderado pelo Grant Hill ainda era fraco e eles nem chegaram aos playoffs. Mas Brian ganhou destaque inclusive nas férias. Foi nesse momento que ele mudou seu nome para Bison Dele. Disse que era uma homenagem pelas suas origens africanas e indígenas. E Bison retornou para o seu 2º ano com Detroit, mas sua performance foi piorando. Em metade dos jogos ele ficou no banco e viu seus números caírem, piorando. E aí depois dessa temporada ele resolveu se aposentar, isso só com 30 anos de idade. Fazendo isso, ele deixou de ganhar 36 dos 45 milhões que ele tinha direito. Mas ele era um cara diferente. Para ele, o que ele tinha ganhado até ali já era suficiente. Ele queria aproveitar a vida viajando pelo mundo e não numa quadra de basquete. E ele fez isso. Ele passou por Beirute, Indonésia, vários países da Europa, Turquia, Cuba, Índia, encontrou o Dalai Lama, virou DJ, fez aula de saxofone, de violino. Ou seja, a vida do cara era um rolê aleatório. Ele estava aproveitando a vida do jeito que ele queria, mas infelizmente foi por pouco tempo. Ele também aprendeu a velejar e resolveu comprar um veleiro de 650 mil dólares e deu o nome dele de Hakuna Matata e começou a viajar pelo Oceano Pacífico. Ele quase sempre era acompanhado pela namorada dele, Serena Carlin, e também pelo capitão do barco. Mas em julho de 2002, mais uma pessoa ia se juntar ao casal, o irmão do Bison. Ele se chamava Kevin Williams, mas também mudou de nome para Miles Dabor. Miles era muito parecido com Bison fisicamente. Também tentou ser atleta, mas não tinha o mesmo talento, e eles não tinham um bom relacionamento há anos. Miles também sofria de depressão, mas com dependência de álcool e outras substâncias, ele dependia quase que exclusivamente do dinheiro do irmão para sobreviver. Pode-se dizer que Miles sempre viveu nas sombras do irmão famoso. Bison achava que o irmão só aparecia de tempos em tempos quando precisava de mais dinheiro, então ficou desconfiado do interesse dele na viagem. Mas quando Miles se convidou para ir também, dizendo que passar mais tempo juntos seria uma forma de melhorar a relação entre eles, ele aceitou.
Em 6 de julho, os 4 partiram em uma viagem do Tahiti rumo ao Havaí. Bison Dele, sua namorada Serena Carlan, seu irmão Miles Dabor e o capitão do barco. A viagem duraria 2 semanas. Nos primeiros dias, Bison e Serena ligaram para as famílias com seus telefones via satélite, mas depois não fizeram mais contato. Passados 10 dias, as famílias começaram a estranhar muito essa falta de contato dos dois, e aí acionaram a polícia, que foram atrás de ver os telefones e perceberam que eles estavam desligados. Não dava para saber onde que o barco estava. 2 meses se passaram e todos os 4 eram dados como desaparecidos, mas em setembro algo estranho aconteceu. Alguém usando os documentos de Bison Dele apareceu em Phoenix tentando comprar $152 mil em moedas de ouro com um cheque. O dono da loja checou com o banco, que por sua vez não tinha contato com Bison e sabia do desaparecimento, então avisou a polícia, que foi na loja para acompanhar a entrega que foi combinada do ouro. Quando eles foram entregar o ouro, quem estava tentando receber era o Miles, usando os documentos de Bison. A polícia levou o Miles para ser interrogado e ele disse que estava comprando o ouro a pedido de Bison. Segundo ele, os 4 foram interceptados por piratas no meio do oceano e mantiveram os 3 como refém, mas liberaram Miles para ir até os Estados Unidos, comprar essas moedas e pagar elas como resgate. Embora a história seja bem estranha, eles acabaram liberando Miles. E esse foi um erro que eles iam se arrepender logo depois. Porque só 6 dias depois, a polícia do Tahiti achou o Hakuna Matata. Ele tinha sido pintado por cima, escondendo o nome original, mas ele estava num porto lá. Agora, a história dos piratas não fazia mais sentido nenhum. Nesse meio tempo, Miles tinha feito contato com a sua ex-namorada, que perguntou o que tinha acontecido, e Miles deu outra versão para ela. Ele disse que tinha discutido com o Bison no barco, que nesse momento a Serena tinha tentado intervir e o Bison acertou ela sem querer, fazendo com que ela caísse, batesse a cabeça do barco e morresse na hora. O capitão teria visto toda a cena e teria dito que avisaria a polícia, mas Bison também teria matado ele para se proteger. E o Miles teria atirado no irmão em legítima defesa, isso tudo segundo o próprio Miles, e ele também disse que ficou com medo e jogou os 3 corpos no mar e voltou sozinha. Depois de ouvir isso, a namorada avisou a polícia e que obviamente não acreditou em nada. Se tudo isso era verdade, por que da história do pirata? Por que o Miles não avisou isso antes? Por que ele jogou o corpo no mar? E por que ele estava tentando comprar ouro com o documento? Não fazia sentido nenhum. E agora a polícia do Tahiti também já tinha acesso ao barco, e para ter certeza absoluta, os investigadores analisaram e não acharam nenhuma avaria no barco, nem da namorada batendo a cabeça, nem marca de tiros, nem sinais de sangue, e nem sinais de uma lavagem completa, que seria possível eliminar todos os vestígios. Então eles foram atrás de Miles, que já tinha fugido para o México. Eles pediram para a polícia mexicana ir atrás dele ainda no mesmo dia, e a polícia achou rapidamente o Miles, mas não do jeito que a gente imagina. Miles é a única pessoa que sabia exatamente o que tinha acontecido, e a polícia do México achou ele logo no dia seguinte, só que ele estava em coma numa praia perto da fronteira dos Estados Unidos e ele acabou morrendo alguns dias depois. Ele teve uma overdose de insulina. Com ele foi-se embora a possibilidade de solucionar o crime. A teoria dos investigadores, pela falta de sangue e marcas no barco, é de que Miles apontou uma arma para os 3 e forçou eles a pularem do barco, estando longe da costa e acabarem sendo mortos, afogados ou por tubarões. Os corpos nunca foram encontrados e eles são considerados mortos por assassinato. Essa história de um atleta milionário da NBA que acabou perdendo a vida, de certa forma é parecida com essa história aqui, que tá aqui, que é do Delonte West, que foi um atleta da NBA, ganhou $16 milhões durante a carreira, jogou com o LeBron James, ele teve bastante sucesso, mas depois de um tempo ele acabou virando morador de rua, mas ainda tem uma esperança no caso dele. Clica aqui que é bem legal, você vai gostar. E é isso aí, pessoal. Se não conhece essa história, dá um like, compartilha com os amigos, segue o canal, e é isso aí. Fui, obrigado.